conceito de energia, bem como outros conceitos que existem na física, é um conceito extremamente importante para o aspecto unificador das teorias, né? Então nota que a física, ela tem, as teorias físicas, elas buscam esse caráter unificador na medida em que nós tentamos ao máximo possível reduzir todos os fenômenos da natureza, né, a o mínimo de princípios fundamentais, né, que regem esses fenômenos, né? Então, por exemplo, antes de Isaac Newton, ninguém imaginava que o que fazia um objeto cair na superfície da Terra era responsável também pela órbita da Lua em torno da Terra, tá certo? Então, a gravitação, a lei da gravitação rege dois fenômenos que, a princípio, né, poderiam ser fenômenos completamente distintos. Eletricidade, magnetismo, a princípio, eram fenômenos separados, né? E as leis, depois vieram as leis do eletromagnetismo, que mostram que as duas coisas estão relacionadas e podem, ambos os fenômenos, a eletricidade e o magnetismo, serem obtidos a partir de mesmos princípios fundamentais, tá certo? De um conjunto de leis comuns aos dois fenômenos, tá certo? Então, a energia, nesse contexto, ela é extremamente importante. Por que ela é importante? Porque todo mundo já ouviu falar que existem várias formas de energia. Energia elétrica, energia térmica, energia nuclear. Então, nota que é o mesmo conceito sendo aplicado a diferentes fenômenos, a diferentes fenomenologias. Tá certo? Então, a energia, ela vai ter essa importância unificadora e ela vai ser, em termos de descrição de um sistema físico, uma quantidade que nós vamos poder atribuir ao sistema, né, e que eventualmente deverá se manter constante sob certas condições, mesmo que o sistema sofra mudanças. Da mesma forma, por exemplo, o conceito de momento linear. Acho que vocês já viram o conceito de momento linear, não é? Então, vamos pensar o caso de uma colisão, por exemplo, né? Então, numa colisão, duas partículas têm momentos lineares distintos, né, em geral podem ser distintos, elas colidem, mudam os seus momentos lineares, o movimento delas depois da colisão é diferente do movimento antes da colisão, né? No entanto, apesar daquele sistema ter sofrido uma mudança significativa, a gente pode identificar uma grandeza física que permanece inalterada na evolução do sistema, né? A saber, o momento linear. Se a colisão for elástica, ainda por cima identificamos a energia como uma grandeza conservada na colisão. Tá certo? Então, daí a importância da energia. Bom, a princípio, né, a primeira contribuição que nós vemos da energia mecânica é a chamada energia cinética, é a energia de movimento, né? Então, a energia cinética é a energia de movimento, né? Ou seja, está relacionada com a velocidade de um corpo de massa m, né? E com a massa desse corpo, tá certo? Quando esse corpo estiver sob a ação de alguma força conservativa, essa energia cinética vai ter também adicionada a ela a chamada energia potencial. Tá certo? Essa energia potencial, normalmente, ela vai depender da configuração de um sistema, né? Então, o que é configuração? Configuração, o que eu vou chamar de configuração, é uma coordenada, um conjunto de coordenadas que eu precise, né? Das quais eu precise para caracterizar digamos, a posição do sistema, né? Se for uma partícula em uma linha reta, movendo-se em uma linha reta, basta uma coordenada x e acabou-se, né? Se for uma partícula se movendo em 3 dimensões, eu preciso de 3 coordenadas, x, y e z. Tá ok? A energia mecânica, ela vai estar associada a essas duas, né, contribuições, energia cinética mais a energia potencial, onde a energia potencial é uma energia de configuração, né? Ela vai depender da posição da partícula, tá certo? A energia potencial, a gente sempre vai poder atribuir uma energia potencial a um sistema quando estiver atuando sobre ele forças que nós chamamos de forças conservativas. Uma força conservativa é uma força em que o trabalho independe do caminho. Por exemplo, né, vamos pegar aqui um objeto
na superfície da Terra. Tem um objeto aqui, por exemplo, esse giz, né? Eu posso abandonar esse giz sob a ação da força gravitacional, deixá-lo, né, em queda livre. Se ele vai em queda livre, ele pode ir em queda livre de duas formas, né? Eu posso ou largá-lo do repouso e aí ele cai verticalmente em linha reta, ou eu posso lançá-lo e ele descreve a trajetória parabólica, né? Se ele tiver sob a ação apenas da força gravitacional, só essas duas trajetórias ele vai fazer, né? Agora, se ele tiver, né, se eu tiver uma outra força atuando sobre ele, eu posso conduzi-lo da maneira que eu quiser, tá certo? E aí eu posso fazer a seguinte pergunta: qual o trabalho realizado pela força gravitacional? Não é? Então, o trabalho realizado pela força gravitacional, vocês já devem ter visto que esse trabalho ele vai ser igual a m, se eu tiver aqui uma partícula de massa m, mgh, onde h, né, é a altura, a variação de altura na trajetória da partícula, tá certo? Independentemente do caminho que ela siga. Isso daqui, né, isso daqui é o trabalho da força gravitacional. Claro, nesses dois tipos de trajetória que eu exemplifiquei aqui, apenas a força gravitacional estaria atuando na partícula. Para esse tipo de trajetória, eu tenho outra força atuando na partícula, por exemplo, a da minha mão, né, que está conduzindo o giz. Mas aqui eu estou computando apenas o trabalho da força gravitacional, não o trabalho da força que minha mão exerce no giz. Então, o trabalho da força gravitacional nessa trajetória maluca que eu inventei aqui vai ser mgh da mesma forma. Por isso, a força gravitacional é uma força conservativa. Se eu vou de um ponto inicial para um ponto final, se o trabalho independe do caminho, esse trabalho ele pode ser calculado com uma diferença de uma função que depende só dos pontos inicial e final. Tá certo? Então, a relação entre trabalho e energia potencial é essa. Trabalho é menos a variação da energia potencial. Tá ok? Então, a energia mecânica, eu tenho uma energia de movimento, que é energia cinética, mais uma energia de configuração, que é a energia potencial, né? E essa energia de configuração, ela vai estar presente sempre que o sistema estiver sob a ação de forças conservativas, de forças cujo trabalho não depende do caminho ou da trajetória descrita pelo sistema. Tá ok?